Eu acreditava que quando alguém te ajuda a evoluir, te apoia nos seus desafios, te incentiva a crescer, é porque te ama. Que amor de verdade era sobre parceria, construção, paciência. Foi assim que ele entrou na minha vida. Dizendo que eu era incrível, mas que eu só não enxergava isso ainda. Que eu tinha muito valor, mas estava mal lapidada. Que precisava de alguém que soubesse mostrar o que existia de melhor em mim. E eu acreditei. Acreditei porque ele parecia genuíno. Parecia que via algo em mim que ninguém mais via. Mas hoje eu sei. Ele não estava me preparando para o futuro ao meu lado. Ele estava me treinando para outra mulher. A gente se conheceu de um jeito quase clichê, numa livraria pequena, escondida entre cafés e prédios antigos no centro da cidade. Eu estava olhando uma edição de Clarice Lispector quando ele se aproximou e disse: "Gosto de mulheres que leem com o olhar, não só com os olhos." Achei brega. Mas ele falou com tanta calma, com tanta firmeza, que me peguei sorrindo. Conversamos ali mesmo, entre prateleiras, por quase 2 horas. E quando percebi, já tinha dado meu número. No fundo, algo em mim sentia que aquele homem não era qualquer um. E não era. Ele tinha um tipo de magnetismo silencioso, sabe? Não era o mais bonito do lugar. Nem o mais carismático. Mas ele olhava como se enxergasse tudo. Tudo o que eu era. Tudo o que eu escondia. Na primeira semana, ele já sabia os livros que eu amava, os medos que eu não falava para ninguém, e até o tom da minha voz quando eu fingia estar bem. Parecia que ele me conhecia melhor do que eu mesma. E foi assim que começou. Ele dizia que eu era especial, brilhante, sensível, mas mal canalizada. Segundo ele, eu tinha todo o potencial do mundo, mas estava presa numa versão fraca de mim mesma. "Você é tipo um diamante bruto", ele dizia. "Bonita, mas precisa de lapidação." E no começo, eu achava aquilo romântico. Me sentia vista. Escolhida. Como se alguém, finalmente, tivesse parado para cuidar de mim de verdade. As mudanças começaram sutis. Ele me deu um livro de linguagem corporal e disse: "Se quiser ser levada a sério, comece por aqui." Me sugeriu trocar o jeito como eu me vestia. "Você é elegante, mas seu estilo não mostra isso." Depois vieram as críticas disfarçadas de conselho. "Você fala muito a Eque. Isso te faz parecer insegura. Evita as gírias. Diminui o ané, o atipo, parece que você não sabe o que quer dizer." E eu, querendo ser a mulher que ele via em mim, comecei a seguir tudo. Troquei minhas roupas. Cortei o cabelo do jeito que ele dizia que dava mais imponência. Passei a falar mais pausado. A sorrir com mais controle. A me comportar de um jeito que não chamasse atenção demais, mas que ainda assim fosse memorável. Ele dizia que eu estava evoluindo. "Você está começando a se tornar o que nasceu para ser." E eu me orgulhava disso. Me sentia mais confiante, mais madura, mais digna de admiração. Mas o que eu não percebia, era que tudo aquilo não era por mim. Era por ele. Toda mudança só era validada quando vinha com o olhar de aprovação dele. Eu podia me sentir bem com uma roupa, mas só saía com ela se ele dissesse que estava adequada. Eu podia ter uma opinião forte, mas só a compartilhava se achasse que ele concordaria. Sem perceber, fui deixando de existir. Fui me transformando numa versão projetada. Não para mim, mas para caber na expectativa dele. Comecei a evitar conversas espontâneas. Tinha medo de falar algo que ele julgasse improdutivo. Nas rodas de amigos eu ficava em alerta. Observava como ele me observava. Sim, porque ele sempre estava avaliando. Ele dizia que era natural. Quem ama cuida. E cuidar também é ajustar. E eu acreditava. Porque ele falava com doçura. Não gritava. Não humilhava. Ele moldava. Com palavras calmas. Com frases doces. Com sorrisos ensaiados.
Me lembro de uma noite em que fomos a um jantar com colegas de trabalho dele. Ele me treinou antes. Me disse o que vestir, como me sentar, que tipo de frase usar para parecer inteligente sem parecer arrogante. Eu segui tudo. Durante o jantar, me senti uma atriz. Mas uma atriz segura. Todos pareciam me admirar. E ele? Ele sorria como se dissesse: tá vendo? Eu criei isso. Naquela noite, antes de dormir, ele me disse: você brilhou. Só faltou respirar mais entre as frases. E eu agradeci. Como se fosse normal. Como se fosse certo. Até que um dia, tudo mudou. Era uma tarde qualquer. Ele foi tomar banho, e eu fui até a mesa dele pegar uma caneta. O notebook estava aberto. E havia uma videochamada pausada. Cliquei. A imagem congelada mostrou uma mulher. Linda. Elegante. E com o mesmo corte de cabelo que o meu. Mesma maquiagem. Mesmo estilo de roupa. O que me assustou não foi só a semelhança. Foi o jeito como ela estava sentada. Com a postura que ele ensinou para mim. Minimizei a tela. E vi uma pasta aberta. Programa de reestruturação feminina, etapas. Cliquei. Arquivos com nomes de mulheres. Incluindo o meu. Etapa 1, Aline. Etapa 2, Rafaela. Etapa 3, em andamento, Vanessa. Dentro do meu arquivo, tinha um relatório. Início, autoestima frágil. Resistência a mudanças, moderada. Respostas positivas a estímulos de valorização. Indícios de apego afetivo condicionado à validação. Eu li aquilo e comecei a suar frio. Não era um diário. Era um estudo. Ele estava catalogando. Documentando. Minhas reações, meus avanços, meus medos. Não era um namoro. Era um experimento. Eu fui à fase de teste. E agora, ele estava replicando tudo, com outra mulher. Com as mesmas frases. Os mesmos conselhos. O mesmo roteiro. Fechei o notebook. Sentei no sofá. E esperei ele sair do banho. Pela primeira vez, eu não sabia quem eu era. Nem o que, exatamente, ele tinha feito comigo. Mas uma coisa eu já entendia. Ele nunca me amou. Ele me usou como ensaio. Ele saiu do banheiro sem pressa. O cabelo ainda molhado, toalha na cintura, celular na mão como se nada tivesse acontecido. Quando me viu ali parada, com o rosto branco, a respiração presa e o notebook fechado ao lado, ele não perguntou se estava tudo bem. Não se assustou. Não tentou esconder nada. Só me olhou. Deu um meio sorriso. E disse: você viu, né? Não era uma pergunta. Era uma constatação. Eu queria gritar. Queria quebrar tudo. Queria me encolher no chão. Mas fiquei em silêncio. Porque o silêncio era uma das coisas que ele me ensinou a dominar. A controlar. A usar como arma, mesmo que, agora, estivesse me consumindo por dentro. Aline, ele disse, não foi com má intenção. Mas você precisava mesmo saber agora? Eu engasguei com o choro que não saía. Porque não era dor de traição. Era a dor de perceber que tudo o que eu tinha vivido, tinha sido roteirizado. Ele se sentou na poltrona. Cruzou uma perna sobre a outra. E começou a falar como se estivesse dando uma palestra. Você não entende o que está vendo. Não é sobre manipular. É sobre compreender padrões. Com você, eu testei hipóteses. Analisei bloqueios emocionais. Ajustei estratégias. Fiquei olhando para ele como se estivesse diante de um estranho. Mas a verdade é que talvez ele nunca tenha sido diferente daquilo. Talvez o tempo todo eu estivesse apenas enxergando o que eu queria ver. Ele continuava, como se estivesse me explicando um método de autoconhecimento. Você era insegura.
Carregava traumas. Precisava de direção. Eu te ofereci isso. Te transformei. Hoje você é uma mulher muito melhor do que quando me conheceu. Ele falava com um orgulho tão absurdo que por um segundo eu me perguntei se eu estava exagerando. Se ele realmente acreditava que estava me ajudando. Se eu deveria agradecer. Mas então ele disse: Você foi uma das experiências mais bem-sucedidas. Com a Vanessa, já estou conseguindo aplicar tudo com mais eficiência. O tempo de resposta dela é mais rápido. Ela absorve melhor os estímulos. E naquele instante, algo em mim quebrou de vez. Eu não era uma parceira. Não era uma mulher amada. Não era uma companheira de vida. Eu era um projeto. Um estudo de caso. Uma ferramenta de validação para o ego e a tese pessoal dele sobre controle emocional. Você quer saber se eu te amei? Ele perguntou de repente, como se tivesse lido meu pensamento. Demorei para responder. Mas balancei a cabeça. Ele respirou fundo. Apoiou os cotovelos nos joelhos e disse: O amor é subjetivo. O que eu senti por você foi admiração. Interesse. Mas o amor é instável. Eu prefiro resultados. Simples assim. Como se estivesse explicando a diferença entre duas marcas de shampoo. Eu comecei a tremer. Não de raiva. De vazio. Tudo o que eu tinha acreditado. Cada conversa madrugada adentro. Cada conselho, cada elogio, cada beijo depois de uma crise emocional. Era tudo parte de um cronograma. De um plano de ação. De um experimento. Eu levantei devagar. Fui até o quarto. Peguei minha bolsa. Coloquei meus sapatos, os que ele dizia que me deixavam mais segura. Quando voltei para a sala, ele estava na mesma posição. Me observando com calma. Vai embora, ele perguntou. Vou, respondi. Você está no melhor momento da sua evolução. Não desperdiça isso. Eu respirei fundo. E, com a voz mais firme que consegui reunir, respondi. Você não me transformou. Você me forçou a caber na sua ideia de perfeição. Mas agora eu tô me dando o direito de ser imperfeita. E isso, você nunca vai entender. Ele sorriu. E disse a frase final, como se fosse um professor encerrando uma sessão de coaching. Seja quem você quiser ser. Mas saiba que parte de quem você é agora, também fui eu quem construiu. Fechei a porta sem olhar para trás. Na rua, o ar parecia mais frio. Mais real. A cidade seguia igual, indiferente, mas dentro de mim tudo estava revirado. Eu andei sem destino por horas. Sem saber se queria chorar ou rir. Me sentia suja. Enganada. Modelada. Pior, eu não sabia mais o que era meu de verdade. Será que eu gostava daquele corte de cabelo? Ou era só mais um reflexo do que ele sugeriu? Será que a minha postura, as minhas palavras, as minhas conquistas eram minhas? Ou dele? Por um tempo, me senti um fantasma. Uma mulher fabricada. Mas no meio de toda essa escuridão, algo muito pequeno surgiu. Uma lembrança. De quem eu era antes dele. E de quem, talvez, eu ainda pudesse voltar a ser. Nos primeiros dias, eu me sentia como um arquivo corrompido. Como se cada gesto meu precisasse ser reprogramado. Eu me olhava no espelho e não conseguia identificar o que ainda era meu, e o que era dele. A forma como eu sorria. A roupa que eu escolhia. A forma como eu cruzava as pernas, como eu organizava as palavras, até meu silêncio. Tudo parecia ensaiado. Como se, mesmo longe dele, eu ainda estivesse interpretando um papel que ele escreveu. Mas eu não queria mais fingir. Não queria mais ser a versão lapidada, treinada, perfeita. Queria ser eu. Mesmo que isso significasse reaprender tudo do zero. E foi isso que comecei a fazer. Sem glamour.
Sem pressa. Sem ninguém aplaudindo. No início, foi doloroso. Passei noites me perguntando como deixei isso acontecer. Como alguém conseguiu me desmontar com palavras suaves e elogios calculados? Como confundi manipulação com amor? Mas a resposta veio com o tempo. Eu queria tanto ser amada, que aceitei ser moldada. Aceitei ser esculpida com cuidado, porque achei que aquilo era afeto. Achei que alguém investir tempo em mim significava compromisso. E não percebi que estava me tornando refém da validação de um homem que nunca quis me amar, só me usar como modelo. Essa verdade doeu. Mas também me libertou. Voltei a fazer coisas que me faziam bem antes dele. Comecei a rir alto de novo, daquele jeito que ele dizia que era exagerado. Passei a usar meu cabelo do jeito que eu gosto. A falar sem pensar se era impactante o suficiente. Voltei a escutar as músicas que ele achava bobas. Comi o que eu queria, saí com quem me fazia bem, dormi sem me sentir avaliada. E, aos poucos, comecei a me encontrar. Não a mulher que eu era antes dele, porque aquela já não existia mais. Mas uma nova. Mais consciente. Mais inteira. Mais minha. Fiz terapia. Não para apagar o que aconteceu, mas para entender por que eu aceitei tão pouco em nome de tanto. Aprendi que quem te ama de verdade não te corrige o tempo todo. Não te testa. Não te compara com a próxima. Amor de verdade não é uma planilha. Não é uma fórmula. Amor é presença. É aceitação. É espaço para crescer, sim, mas sem anular quem você já é. Meses depois, uma amiga me mandou um link. Era uma palestra dele. Daquelas online, com 1000 curtidas e comentários. O título? Como construir a mulher ideal, comunicação, postura e confiança. Assisti 1 minuto. 2. Parei. Não senti raiva. Nem vergonha. Senti pena. Porque, mesmo depois de tudo, ele ainda acreditava que amar era criar moldes. E eu? Eu agora entendia que não existe mulher ideal. Existe mulher real. E eu era uma. Com falhas, com força, com história. Se eu vou amar de novo? Provavelmente. Mas nunca mais vou deixar que o amor me peça para deixar de ser quem eu sou. Quem quiser ficar, vai ter que aceitar meus exageros, meus silêncios desajeitados, minhas gargalhadas altas e minhas opiniões atravessadas. Porque agora eu sei. Eu não preciso ser aperfeiçoada para ser amada. Eu só preciso ser verdadeira. E finalmente, depois de tanto tempo, eu consigo dizer isso em voz alta? Sem medo, sem culpa, sem ensaio.